Muito bom dia, feliz, melhor dia da nossa vida, é hoje, é agora, é aqui, aonde estamos, é nesse lugar que nós podemos escolher, onde nós somos livres para escolher conectar na estação certa, escolher conectar com o Senhor, na estação do Senhor, na estação do céu. É aqui, nesse lugar, que a gente pode conectar e ouvir o som do céu, a verdade do céu, a voz do nosso Pai bondoso, do nosso Pai poderoso, do nosso Pai abundante, do nosso Pai criador de todas as coisas, o seu criador de tudo que existe, de tudo que você pode ver com seus olhos e daquilo que você também não pode ver com seus olhos. Sabe, eu não sei como é que foi o seu dia, eu espero que você tenha vivido um dia lindo, um dia extraordinário, um dia conectado com o Senhor, um dia de alegria, um dia de vitória, um dia de crescimento, um dia de prosperidade, um dia de desfrute. Inclusive hoje eu estava até conversando com uma amiga e falando que todo dia é dia de desfrute, todo dia. E a gente pode escolher em tudo que a gente faz desfrutar, descansar, confiar, se alegrar, dar graças. A verdade é que hoje foi um dia bem cheio para mim de resistências no meu corpo, resistências na minha mente, resistências, os resultados, eles com certeza em vários momentos saíram diferentes do que eu gostaria. E hoje foi uma oportunidade gigante para aprender que eu não preciso me apegar aos resultados e que eu posso escolher focar na semeadura, no processo, naquilo que realmente eu posso controlar. E hoje isso eu vi isso com muita clareza, sabe? Porque eu percebi que eu posso controlar os meus pensamentos, como eu reajo às coisas, como eu enxergo as coisas. Eu posso controlar não escolhendo paralisar, parar, ou murmurar, ou desconfiar daquilo que está acontecendo, sabe? Porque em tudo eu posso crescer, em tudo eu posso aprender. Então hoje foi um dia muito especial, muito especial. Eu queria hoje te chamar, te convidar para essa conexão com o Senhor, para essa conexão, para essa estação de rádio, que você ligue nela, ou que você atenda aquele chamado que a gente conversou outro dia e que você não desligue. Hoje é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, pessoal. Aliás, já é a terceira vez que eu estou ligando a câmera e gravando vídeo. Cheguei a gravar um vídeo de 1 hora e pouco hoje. E eu perdi esse vídeo. Então eu queria dizer para vocês que não se trata de resultado final, se trata de persistência, se trata de clareza do que eu estou fazendo, de quem está comigo, porque o Senhor, Ele é bondoso e a verdade é que Ele diz que Ele quer realizar o desejo dos justos, que Ele realiza o desejo dos justos, mas que os planos dos ímpios são frustrados. Então, galera, eu tô te chamando aqui, hoje a gente vai ler Provérbios 11, e eu tô te chamando aqui para você começar a desfrutar a sua vida com essa clareza que o Senhor está em todo o tempo com você. E que Ele não te chama jamais para você paralisar, Ele sempre te chama para continuar avançando, para continuar crescendo e não deixar nada te parar. Deus está te chamando para você se tornar imparável, para você adquirir essa característica de se tornar imparável. E ainda que os resultados das suas ações não sejam exatamente como você gostaria, Deus está te chamando para você não parar, não desistir. Só não consegue quem desiste. Então continue avançando, continue persistindo. Deus, Ele tem essa frequência, como eu estava falando para vocês,
que é única, e a gente tem que cuidar muito de se conectar com essa frequência e prestar muita atenção nesses rádios que estão ao nosso redor, porque eles também estão conectados em frequências, em estações. Eles também estão ouvindo uma musiquinha. E a musiquinha, ela tem uma vibração. Às vezes a vibração vem lá do céu, né? É aquele som do céu, aquela conexão que te diz: você pode todas as coisas, eu tô com você, eu te amo, e etc. E às vezes são conexões que são interferências à única voz que realmente a gente precisa ouvir. Hoje eu tive uma reunião lá na empresa e a gente resolveu passar o filme Flaming Hot. E esse filme, inclusive eu acho que eu até tenho um vídeo desse filme aqui no canal. Esse filme, ele é um filme muito especial, é uma história real de um homem que ele tinha vozes dentro dele. Ele tinha vozes de outras pessoas que estavam conectadas em outras estações, que diziam para ele: olha, você não pode, olha, você não consegue, olha, você é pequeno, olha, você nasceu para ser pequeno, você nasceu para ficar aqui nesse lugar, para com isso, é ambição demais, é loucura demais, você tá pirando, para, desiste, fica aqui mesmo, se conforma, aceita que é isso aí que você tem pra tua vida. Só que essa não é a voz de Deus. Deus te fez para crescer. E Ele te fez para ter um relacionamento com Ele, uma aliança profunda com Ele, para que você confie no seu processo. Nós falamos sobre isso um pouco no vídeo de ontem. Sabe, então, nesse filme, o personagem, ele tinha a oportunidade de, quando ele encontrava um obstáculo, ele tinha dois caminhos. Ou ele avançava, ou ele persistia, ou ele percebia: olha, realmente eu dei alguns passos, eu avancei um pouquinho, tenho mais um obstáculo e eu posso pensar qual é o próximo passo e eu posso continuar avançando. Ou eu posso me entregar agora, ou eu posso desanimar agora, ou eu posso abandonar essa semente de grandeza que tem dentro de mim. E esse vídeo, e essa reunião, e esse filme é um convite para você não abandonar essa semente grandiosa que tem dentro de você. A verdade é que essa estação, essa frequência que fala no seu coração, que é Deus te conduzindo, é algo muito precioso que a gente precisa de fato cuidar muito, ouvir e obedecer. Sabe, porque só você sabe o que tem dentro de você. Mais ninguém. Então, quando as pessoas ao seu redor, elas não compreenderem, ou elas não entenderem com profundidade, ou elas não valorizarem, ou elas não se unirem, né, àquilo que está vibrando no seu coração, compreenda isso. Compreenda que você recebeu algo único dentro do seu coração e que só você é responsável por cuidar disso, só você é responsável por preservar isso, por proteger isso e por fazer avançar até essa visão, até esse sonho se tornar real. Nesse filme, em vários momentos ele imaginava, ele sonhava, ele visualizava, ele tinha visões. E depois ele acordava assim e falava assim: tá, mas o que está acontecendo aqui ao meu redor é diferente disso que eu estou visualizando, que eu estou sonhando, que eu estou desejando, que eu estou querendo chegar. Só que chegou uma hora que a visão dele não era mais um sonho, o sonho se tornou real e ele olhou com os olhos dele algo que parecia um sonho, mas era real. Então esse vídeo hoje é para te chamar para não desistir. É para te chamar para persistir, sabe, pessoal? Eu sei que hoje é sexta-feira, geralmente a gente desliga na sexta-feira, a gente esquece todas as coisas, né? A gente deixa para trás, começa a deixar para trás a semana que passou e a gente começa a se concentrar. Gato na cozinha, esse barulho, não sei se vocês ouviram daí. A gente começa a se concentrar em se distrair, né? Em se distrair, em até se amortecer e soltar um pouco desse caminho. Mas hoje eu vim te chamar para fazer algo novo.
algo diferente. Sabe, escolha com coerência. Escolha com coerência o que você faz, o que você escuta, o que você pensa, o que você sente, todas as suas escolhas, com onde você vai, com quem, o que você frequenta, o que você consome. Escolha com coerência. Pode parecer que há uma demora, pode parecer que o processo é longo demais, como falamos, né? Parece que é uma fase, às vezes, que não muda. Mas você precisa desenvolver a consistência, você precisa desenvolver a constância, você precisa treinar a vitória, treinar o avanço. Hoje, para mim, falou muito sobre treinar. Sabe, porque eu me comprometi, eu determinei que eu ia fazer algo e eu entendi que nada pode ser maior do que essa decisão. Nem o meu corpo que fala assim, ei, eu não conheço esse lugarzinho que você tá indo não, a gente só vai até aqui, por que você tá querendo ir até aí? Calma aí, tem alguma coisa diferente. E o meu corpo fala assim, calma aí, relaxa aí, a gente nunca foi mais do que aqui. A mente também. A mente, ela pode também te falar assim, calma aí, fica aqui mesmo, a gente já conhece aqui, é a nossa zona confortável, tá tudo bem aqui, olha só. Só que Deus, Ele quer que você avance, que você veja aquilo que você ainda não viu. Deus, Ele quer que você avance, que você consiga realmente discernir o que vem dele e o que não vem dele. Ele quer que você avance e preste muita atenção em cada detalhe, aonde você se colocou, o que você escolheu. E se o lugar que você está é realmente o lugar que Deus está mandando você estar. E se não é, qual é o lugar que Deus está mandando você ir? Para onde Deus está te chamando? Só você tem essa resposta, sabe? Então o meu convite hoje é isso, se conectar com o seu coração. Se conectar com o Senhor que fala no seu coração. Se conectar com o Espírito Santo que te guia mansamente, alegremente, para um caminho de vida em abundância. Aliás, Ele te guia num caminho de vida em abundância com Ele. Porque Ele tem a paz que excede todo o entendimento durante o caminho, durante o processo. Nesse filme que eu tô falando para vocês, esse personagem, ele tinha a oportunidade de continuar ouvindo aquelas vozes ou começar a ouvir uma nova voz, que era a voz que dizia que ele ia conseguir, que as coisas iam mudar, que ele ia crescer, que tinha sim uma semente de grandeza, que ele podia sim ser corajoso, que ele podia sim ser ousado, que ele podia sim ser interessado naquilo que de verdade ele era interessado, que era crescer, que era sair do lugar, que era prosperar, que era cuidar bem da família dele. E ele não desistiu e ele teve a esposa dele com ele nesse caminho, também ajudando, e os filhos também, ajudando para que ele não desistisse. E eu já disse isso aqui ontem, se você não tem alguém, seja esse alguém. E se você acha que você não tem alguém, saiba, você tem Deus para caminhar com você, para te fortalecer, para não te deixar esmorecer, porque o Senhor, Ele não se cansa, Ele não é como nós, Ele nunca se cansa. Então quando a gente se aproxima dEle, quando a gente bebe da fonte de água viva, quando a gente vai se alimentar dEle, Ele nos dá uma força sobrenatural e faz a gente continuar avançando. E continuar avançando para descobrir essa grandeza que tem dentro de nós. O que é essa semente de grandeza? Essa semente de grandeza é uma semente, como o próprio nome já diz. Uma semente com um potencial maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Essa é a verdade. Aquilo que você pode imaginar e aquilo que você não pode imaginar, que é maior do que aquilo que você pode imaginar. Porque Deus, os planos dele, os sonhos dele são maiores.
Até hoje na reunião eu tava falando, a verdade é que eu já vivi coisas na minha vida que eu não sonhei, porque eu não tinha capacidade de sonhar, porque eu não conhecia essas possibilidades. Mas eu sei que Deus ainda tem muito mais, sabe? Muito mais do que eu posso ver, do que Ele já me deu de visão. Então a gente precisa realmente perceber as pequenas vozes ao nosso redor que não estão sintonizadas com o som do céu. E a gente precisa desconectar desses ambientes, dessas pessoas, desses lugares, dessas vozes que não estão fortalecendo a gente nesse caminho. E a gente precisa ser muito forte e corajoso e obediente ao Senhor quando Ele começa a nos mostrar o que não está conectado, né? Ou até mais, né? Porque, por exemplo, essas pessoas lá no filme, voltando pro filme, essas pessoas que elas não estavam conectadas, assim como na história de José, os irmãos não estavam conectados, pelo contrário, eles estavam conectados na inveja. Essas pessoas que diziam assim para esse personagem principal do Flaming Hot, diziam assim, olha, você é pequeno, você não consegue, você tá maluco, não é assim, você vai só ficar aqui. Essas pessoas, chegou uma hora que os resultados dele falaram tão alto que elas não podiam mais negar. Pelo contrário, elas começaram a se aproximar e falar, beleza, a gente vai te ajudar. E mais que isso, na hora que o resultado mesmo falou muito, muito alto, as pessoas não tiveram outra opção a não ser aplaudir. Porque a verdade é que as pessoas que falam, as pessoas que não estão, né, jogando junto, não estão no time, não estão apoiando, elas estão muitas vezes cheias de medo, cheias de distorções da realidade, né? De mentiras, de coisas que não vêm do céu, que não vêm do Senhor. Então, às vezes elas têm um trauma, ou elas têm um limite, elas não acreditam nelas e elas colocam, elas projetam isso para fora. Então, é algo que a gente precisa sempre começar a questionar. Questione as coisas que eu falo, questione as coisas que todas as pessoas falam pra você, questione as coisas que você escuta, porque muitas vezes as pessoas elas só estão falando sobre o limite delas, elas só estão falando sobre, elas só estão derramando um lixo que elas têm dentro delas. Às vezes elas só estão pedindo ajuda, às vezes elas só estão perdidas, às vezes elas só estão cansadas, ou com pressa, ou desacreditadas, descrentes. Só que você foi chamado para ser a luz do mundo, o sal da terra, para dar sabor. Você foi chamado para dar sede, você foi chamado para dar resultado. O Senhor te fez mais do que vencedor. O Senhor Jesus já venceu todas as coisas, para que você se veja como mais que vencedor. Para que você acredite que você já venceu todas as coisas com Ele, que esse tempo, esse momento, essa cena é mais uma que você vai vencer, ainda que, como eu disse lá no início, você não esteja tendo os resultados, que são aqueles resultados preferidos que você imagina que você deveria ter. Porque aqui, agora, é hora de treino. É hora de você focar no processo, é hora de focar na semeadura, de você focar naquilo que você pode controlar e deixar seu amanhã e os seus resultados falarem por si, porque se você for constante, consistente no seu treino, você vai obter um resultado. Se você plantar as sementes certas, você vai colher um resultado certo, né? Um resultado coerente com a sua plantação. Provérbios 11 fala muito sobre isso. Deus, ele gosta de justiça, ele gosta de exatidão, ele gosta de pesos corretos. O que significa isso? Significa que ele gosta de medidas certas, ou seja, toda causa vai gerar um efeito. Toda semeadura, toda semente que tem um potencial, ela vai crescer e ela vai frutificar aquilo que ela é, né? Então, uma semente de maçã, ela vai se desenvolver e vai se tornar uma árvore cheia de frutos de maçã. E você vai colher essa maçã e vai fazer
inúmeras coisas, você pode fazer inúmeras coisas com essa maçã. Isso significa que você está plantando sementes e você tem que saber quais são as sementes que você está plantando, porque você vai colher o fruto dessa semente, o resultado da sua plantação. Toda causa gera um efeito, ação e reação. Então, Deus, Ele está chamando a gente em Provérbios para a gente adquirir essa sabedoria de como fazer, do que fazer e do que não fazer. Sabe? É a sabedoria do saber, é o saber. A sabedoria é o saber. Saber quem eu sou, saber o que fazer, como fazer, para obter o resultado que eu desejo, que eu prefiro, que o Senhor deseja para minha vida. Então hoje, na primeira vez que eu gravei esse vídeo, até gravei com uma amiga e ela falou assim, a verdade é que Provérbios, ele é muito natural, né? Ele é muito pra gente usar aqui nesse mundo, nessa terra. E é verdade, mas algo que a gente não pode esquecer é que antes de ir pra ação, de ir pro mundo físico, tudo acontece dentro, tudo acontece na minha mente, tudo acontece dentro do meu coração. São meus sentimentos, são minhas emoções, é o meu olhar, sabe? Então a gente tem que ter esse discernimento e Provérbios vai nos ajudar com isso. Então, por exemplo, Deus, Ele fala o seguinte: se você for humilde, você vai ter uma consequência. Você vai ter uma consequência. Se você for orgulhoso, você vai ter outra consequência. Então, olha só, a humildade ela vai gerar sabedoria. A retidão vai te livrar da morte. A retidão vai gerar um caminho reto e vai te dar uma colheita, uma segura colheita de recompensa. A retidão, ou seja, a integridade, a retidão é tudo aquilo que eu faço em todo tempo. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso é integridade. É aquilo que eu sempre faço, independente de onde eu estou, com quem eu estou, em qual situação eu estou, qual circunstância eu estou. Você entende? Então, por exemplo, como eu falei pra vocês, hoje eu tive resultados diferentes do que eu gostaria, porém, a minha conduta foi íntegra. Eu me comprometi com um comportamento. Eu decidi por fazer algumas coisas. Eu me comprometi com pessoas, eu me comprometi com encontros, eu me comprometi principalmente com o Senhor. Eu me comprometi em servir com zelo. Eu me comprometi com transbordar, eu me comprometi com ensinar, eu me comprometi com amar, eu me comprometi com perdoar, eu me comprometi com o horário, eu me comprometi com postar esse vídeo hoje. Então, mesmo que eu tenha perdido a outra gravação, a minha decisão não vai voltar atrás. Entende? Então, é sobre o que eu posso controlar. Eu tive um panezinho no celular, porque ele superaqueceu, ele desligou e ele não salvou o vídeo. Ele desligou antes de eu apertar o botãozinho para salvar. Isso significa que estava sob o meu controle? Talvez, porque a verdade é que o celular superaqueceu a minha vista fora do sol, na sombra. Porém, talvez tenha algo aí que eu possa aprender para que eu evite uma situação dessa acontecer novamente, né? Então tudo também é sobre a gente aprender e crescer. Mas isso não pode mudar o meu comportamento e nem a forma como eu me sinto. Por quê? Eu preciso estar satisfeita, ou melhor, eu estive hoje satisfeita. Por quê? Nada me parou. Eu estive hoje satisfeita porque eu fui íntegra. Eu fui íntegra na minha conduta, eu fui íntegra na forma que eu olhei pra mim, eu fui íntegra na forma do que eu me comprometi, sabe? Então, o meu corpo não me parou, porque minha mente não me parou, porque nada vai me parar. Porque um erro, né, ou
um pane no celular, por exemplo, também não vai me parar. Você entende? Então, isso é integridade. Integridade. Eu não paro porque é um dia que tem mais obstáculos. Pelo contrário, eu olho para o obstáculo na prática, porque não adianta ser só na teoria. A gente pega toda a teoria para na hora que tiver um momento de oportunidade a gente praticar. A gente está preparado, a gente está treinado. Então, na prática, eu fui íntegra na escolha, na decisão, no compromisso e na forma que eu me senti e olhei para mim, porque eu sabia que eu estava fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. E isso me deixa em paz, isso me deixa satisfeita, isso me deixa feliz comigo, sabe? Então a gente tem que pensar sobre isso, sabe, galera? Que tudo tem um resultado, tudo tem uma consequência e que tem coisas que eu realmente não vou poder controlar e que eu tenho que parar de me apegar àquilo que eu não posso controlar e que eu tenho que realmente focar naquilo que eu tenho domínio, governo, aqui e agora, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu escolho, na minha ação. E é isso. Eu tenho domínio sobre o que as pessoas vão pensar, se elas vão apoiar, se elas não vão apoiar, se elas vão somar, se elas vão acreditar. Eu não tenho. Mas eu tenho o domínio sobre continuar, permanecer acreditando, permanecer avançando. Eu tenho controle e domínio de tomar decisões, de estar em ambientes onde as pessoas estão ligando na mesma estação e cantando a mesma música. Eu tenho essas escolhas. Eu tenho a escolha de ser honesta comigo, de ser verdadeira comigo, de ouvir o Senhor, de obedecer Ele. São algumas escolhas, algumas coisas que estão no meu controle. Eu tenho a decisão de não ter medo, de continuar avançando, de não desistir, de persistir, de acreditar, de ser corajosa, de não ouvir as vozes que não concordam com o Senhor, que não estão de acordo com a voz do Senhor. Isso é a minha liberdade. Esse é o meu domínio e governo. Entende? Então, quando a gente fala de integridade, a gente está falando sobre isso. De ser íntegro nas minhas escolhas e na minha plantação. Eu não vou deixar de plantar porque alguma coisa eu não posso controlar. Imagina só, eu não posso controlar se hoje vai chover ou não. Né? Não está no meu controle. Mas se eu decidir que eu vou plantar e eu estou plantando, eu vou continuar plantando. E se a chuva não vem, eu vou regar do jeito que eu posso regar. Se não for com a chuva do céu, eu vou lá, vou abrir a torneira e vou regar. É um exemplo, tá? Espero que esteja fazendo sentido pra você. Já deixa aqui se tá fazendo sentido pra você, se tá falando com você, se é pra você essa mensagem. E já deixa seu like também, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sino pra você receber a notificação de todos os vídeos desse canal. Como eu já disse pra vocês, nós vamos ler Provérbios. Todos os provérbios, são 31 dias, 31 provérbios. Então compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha pelo menos com 3 pessoas, pessoas especiais que você ama, pessoas que merecem ser abençoadas com a palavra de vida, com a palavra de luz, com sabedoria, com saber fazer o que fazer, como proceder, como andar no caminho que Deus quer que você ande. Com esse discernimento, sabe? Vamos começar a nossa leitura. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A gente não vai ler tudo não, tá? Eu separei aqui alguns versículos e eu vou ler, quase que a maioria, mas eu vou ler não todos. Então, pessoal, olha só o que está falando aqui. Está falando que a consequência de você plantar orgulho é desgraça. Ou seja,
a não graça do Senhor, o não favor do Senhor. Quando você planta o orgulho, quando você vive você sozinho, quando você não busca o Senhor, você não teme o Senhor, você não ama o Senhor, você não tem a graça e o favor do Senhor, você não recebe a graça e o favor, você tem a desgraça. Mas quando você planta a humildade, você colhe a sabedoria do Senhor. A sabedoria é o Senhor. Você colhe o saber fazer, como proceder, como frutificar as coisas que eu realmente gostaria de frutificar. As bênçãos do Senhor. A riqueza, a honra, a prosperidade e a sabedoria, e enfim, vamos falar mais o que a gente vai entender aqui com esse Provérbios. Não fez muito sentido o que eu falei agora, né? Vamos falar mais aquilo que a gente vai entender. Não, vamos ler para entender mais sobre as coisas que a gente precisa plantar para colher e o que o Senhor tem para nós, tá? Conforme as sementes que Ele vai falando, ó, planta isso, faz isso. E Ele vai dando a consequência. Se você fizer isso, você vai colher isso. Vamos ler. A integridade guia, mas a falsidade, a mentira, destrói. A retidão livra da morte. A retidão abre um caminho reto. Mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Então, a retidão, eu andar nesse caminho reto, eu ser íntegro, eu buscar, eu saber o que fazer, se eu estou vivendo num caminho reto, se eu tenho certeza do que eu estou plantando, se eu tenho certeza que eu estou buscando o Senhor e Ele está me ensinando o que eu tenho que plantar, o que eu tenho que fazer, eu tenho certeza do que eu vou colher, não há a menor margem de dúvida. Não há a menor margem de dúvida e eu não preciso me preocupar ou ter medo se eu vou colher ou não esse fruto, porque é um caminho reto, é certeza absoluta e eu só preciso concentrar na plantação, na semeadura, em fazer aquilo que o Senhor me chama para fazer, em fazer aquilo que o Senhor me ensina a fazer, me direciona a fazer, me instrui a fazer. E Ele garante, é um caminho reto, não há desvio, não há margem de dúvida alguma, é um caminho reto que se eu plantar, como por exemplo ele está falando aqui, se eu plantar a integridade, eu vou colher livramento de todo mal. Perdão. É isso que eu falei que o meu corpo tentou me segurar hoje, pessoal. Mas a gente não vai parar. Vamos lá. Então a justiça livra. O justo é salvo. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Vamos falar de novo do filme Flaming Hot. O ímpio, ele tenta destruir. Ele fala palavras que machucam. Fala palavras que não geram vida. Sabe? Palavras que geram feridas mesmo. Que não curam. Palavras que não gera uma motivação, não gera um fortalecimento, não gera uma esperança, não gera um alívio, não gera uma alegria para quem escuta. O ímpio, ele é que nem um ladrão que vem roubar e matar a sua esperança, matar a sua alegria, matar a vida de Deus em você, matar a luz de Deus em você. Ele tenta, né? Ele vem para isso. Mas quando você é justo, quando você conhece a justiça do Senhor, você se livra dessas palavras, né? E aí, na prática, você pode viver isso conhecendo a palavra de Deus. E toda vez que alguém vem te trazer uma condenação ou uma palavra de desencorajamento, ou uma palavra que joga um balde de água fria, que te tira a esperança, ou que te tira o fogo, sabe? A vontade de avançar, a vontade de crescer, a vontade de conquistar.
Se alguém vem e faz isso, você é justo, você conhece a justiça, você conhece a palavra, sabe o que você faz? Você tem uma resposta, que não é nem a resposta que você precisa dar com a boca, você nem precisa responder com a boca. No seu coração você resolve em 5 segundos. Em 5 segundos você consegue compreender, discernir. Olha, essa pessoa tá só pegando um caminhão de lixo que ela tem dentro dela e despejando aqui em mim. E eu vou fazer o quê? Eu vou me colocar no lugar de quem ama. Como a gente falou no último vídeo também. De quem lembra, sabe que Jesus já perdoou essa pessoa, já deu perdão, total perdão, para todo desvio que essa pessoa tá vivendo, ou falta de entendimento que essa pessoa tá vivendo, ou desconexão com o pai, afastamento da verdade que ela tá vivendo. Então a gente tem que praticar isso também. Praticar, porque a palavra ela precisa ser praticada, não só... A gente não pode só ouvir, a gente precisa praticar, a gente escuta para se preparar. Mas as oportunidades na vida prática são pra gente treinar e crescer nisso. Crescer, sabe? Então, galera, com o conhecimento justo se livra. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia sua língua. Então, olha que bênção que é essa questão do domínio próprio que nós falamos ontem, né? Lembra? Quem lembra da musiquinha? Cabeça, mãos, perna e pés, perna e pés. Cabeça, mãos, perna e pés, perna e pés. Olhos, língua, boca e coração. Cabeça, perna... Não. Cabeça, mãos, perna e pés, perna e pés. Quem que lembra? Minha cabeça está coroada de bênçãos, as minhas mãos são diligentes, as minhas pernas elas caminham com integridade, portanto com segurança. Os meus pés estão enraizados no reino do céu. Os meus olhos estão fixos, meus olhos estão cheios de luz porque eles estão fixos em Jesus. A minha língua, eu refreio a minha língua. A minha boca, ela fala, ela é abundante de vida, de sabedoria, uma fonte de vida, uma fonte de sabedoria, e ela dá sustento para muitos. E o meu coração, ele carrega o amor de Jesus por cada um de nós, o amor do Pai que entregou Jesus para nos livrar de todo mal, para nos perdoar de todo pecado. E eu entrego isso para as pessoas com generosidade, com alegria, com amor, com compreensão, com clareza, com sabedoria. Então esse provérbio 11, 12, fala assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Então, galera, quando Deus coloca algo no seu coração, pode parecer muita loucura para as pessoas que estão ao seu redor. Elas podem não compreender, porque realmente, às vezes não vai fazer sentido mesmo, não é para fazer sentido. Sabe, você vai olhar ao seu redor e não tá batendo, não cabe. Então, o cara desse filme que a gente tá falando, ele era um zelador, um faxineiro. E ele estava pensando como dono da empresa, e ele estava pensando como não fechar aquela empresa. Ele estava tendo uma ideia de como salvar os empregos das pessoas, de como salvar a vida daquelas pessoas daquela empresa, de como não fechar aquela empresa. Ele tinha uma ideia milionária, revolucionária, que não só ia fechar, não ia impedir de não fechar a empresa, como ia trazer um novo tempo para aquela empresa, com novos recursos, com uma nova vida, com vida em abundância, sabe? Então, não importa, tem algum cabelo aqui? Não importa a circunstância ali, ele era aparentemente, aos olhos de todos, pequeno, né? E não fazia sentido ele ter uma grande ideia, porque ele era, aos olhos de todos, pequeno. Só que aquela ideia vinha do Senhor. E as pessoas não acreditavam nele porque olhava para ele e falava: você é pequeno, não tá batendo. Por que você vai ter uma ideia grandiosa? Por que as pessoas vão escutar essa sua ideia? Por que as pessoas vão seguir essa sua ideia? Por que as pessoas vão acreditar em você? Por que elas vão acreditar na sua visão? Por quê? As pessoas questionavam isso e ridicularizavam esse homem. Ridicularizavam. Então aquele que não tem juízo ridiculariza alguém que tá com uma visão no coração que Deus deu, que tá com um sonho no coração que Deus deu, que tá avançando na direção que Deus deu, que tá permanecendo firme, forte na visão que Deus deu.
que não tá desistindo, que tá persistindo, que tá sendo forte e corajoso. Sabe? E as pessoas podem olhar e falar que ridículo, não tá fazendo sentido nenhum, você tá pagando mico, você tá, sei lá, olha só a situação que você tá vivendo. Mas quem tá seguindo essa visão, quem tá seguindo esse sonho, confia, acredita na fidelidade do Senhor, acredita na bondade do Senhor, acredita na semente de grandeza que o Senhor colocou, que está sendo desenvolvida, que está crescendo. E continua avançando. Então, galera, aquele que não tem juízo vai ridicularizar o seu próximo. E essa pessoa que está ridicularizando é porque ela não tem uma visão, ou porque ela não acredita na visão, ou porque ela não acredita no sonho, né? Mas aquele que tem entendimento vai refrear a sua língua. Comenta aqui, eu refreio a minha língua. Eu tenho domínio próprio. Eu escolho aquilo que eu falo, eu escolho quando falo. Provérbios já nos ensinou que a gente tem que falar para aquele que deseja, para quem deseja conhecimento, para quem ama a sabedoria, porque o homem que ama a sabedoria, ele quer ser mais sábio. Mas o tolo, ele não vai querer te ouvir, ele não vai querer a disciplina, ele vai ficar zangado com você, ele não vai gostar de ouvir. Sabe? Então a gente também tem que ter esse bom sensor, saber com quem falar, o que falar, que horas não falar, que horas calar. Sabe? E sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Então a gente precisa de diretriz. A gente precisa de direção. Pra gente prosperar, a gente precisa ser guiado. A gente precisa de alguém que está vendo lá na frente, alguém que já viu tudo, alguém que já criou todas as coisas, alguém que já criou o meu futuro, alguém que está acima do tempo, do espaço, alguém que tem todo o poder, alguém que conhece todas as coisas, alguém que desenhou a minha história, que desenhou a sua história, que sonhou com você, que sonhou com a sua vitória, que sonhou com o seu destino, que colocou esse sonho, essa visão dentro de você. Então você precisa dessa diretriz. E de quem mais? E das pessoas também que já fizeram esse caminho que você está fazendo. Sabe? Então, por exemplo, você quer começar a, sei lá, falar na internet. Aí você tem vergonha, você tem bloqueios, você tem necessidade de ser aprovado, você tem medo de ser ridicularizado, você tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, você tem medo de não ser bom o suficiente, tem medo de não ser aplaudido, aprovado, nananã. Exemplo, tá? E aí você precisa do quê? Ouvir pessoas que já trilharam esse caminho, que já passaram por isso, que já venceram isso, que fazem isso, que podem te ajudar, podem te estender a mão, podem te fazer pular uma boa parte do caminho, te fazer, te dar estratégias, falar, eu fiz isso aqui deu certo, faz isso aqui dá certo, esse caminho aqui dá certo, faz assim. Isso é frequência, é conectar com a frequência certa, conectar com a frequência das pessoas que já estão vivendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe? Então olhe muito para os resultados. Olhe mesmo. Se os resultados não estão batendo com aquilo que Deus colocou no seu coração, não faz sentido você seguir esse caminho. A não ser que Deus esteja falando, ó, siga esse caminho. A não ser que a palavra esteja falando, ó, siga esse caminho. Segundo, pessoal, que eu tô achando que tem muito cabelo aqui no meu olho. Tá bom, vamos lá. Agora, primeiro então, a coisa mais importante que eu peguei aqui é sobre a gente refrear a nossa língua, né? Tomar cuidado com essas vozes. Não ser, né, essa voz que vai desencorajar, tentar parar alguém, prejudicar alguém, não encorajar alguém, não botar fogo. Que é isso que a gente precisa, galera. A verdade é que a gente precisa de gente que bota fogo. Bota fogo não é um time, não. Bota fogo no sentido de te queima mais, te encoraja mais, te faz acreditar mais, é faísca mesmo, te bota pra mais fogo, mais intensidade. E não de gente que joga água. E não de gente que te faz desacreditar, que te faz ter medo, que te faz duvidar. Sabe? De gente que pega às vezes teus maiores dons, teus maiores
talentos e em vez de valorizar, pega e fala que é algo que não é bom. Então, assim, também, ao mesmo tempo, né, quando você estiver sendo perseguido, quando você perceber que as pessoas estão, conscientemente ou não, atacando, perceba que também são sinais, são pistas que falam, ó, isso aqui então tem valor, porque isso está incomodando. Ó, isso aqui tem valor, porque a pessoa alguma coisa tá, sabe, me avisando. De alguma maneira, tá deixando pista, tá avisando, tá comunicando, de alguma maneira. Às vezes é crítica. Não necessariamente as pessoas vão falar, ó, você fala bem pra caramba. Ó, você manda bem. Não, às vezes as pessoas vão criticar. Ó, você fala muito. Entende? E é isso, você vai ter que aprender a ter esse discernimento do que eu posso melhorar, do que as pessoas estão falando pra realmente pra cooperar com a minha vida, ou não, sabe? E entender que as pessoas que elas estão acima de você, elas vão ter prazer em te ajudar, elas vão ter prazer de te encorajar, elas vão ter prazer de dizer vai pra cima, ou te ensinar, ou transbordar na sua vida tudo aquilo que elas já venceram, aquilo que elas já aprenderam, elas vão ter prazer nisso. As pessoas que estão abaixo desse nível onde você tá, ou de onde você tá indo, elas vão fazer o oposto. Elas vão te criticar, elas vão te julgar, elas vão falar pra você parar e etc. Sabe? Então, tem esse discernimento e faça muito bem as suas escolhas. Agora, vamos começar a falar sobre fazer o bem pros outros e ser muito generoso, tá bom? Que é isso que Deus nos chama pra fazer. Deus não nos chama pra ridicularizar o outro ou pra apagar fogo de alguém. Deus nos chama pra gente fazer o bem, plantar isso. É isso que a gente tem que plantar. A gente tem que plantar a semeadura de fazer o bem, de encorajar, de fortalecer. Eita, galera, que agonia que eu tô aqui. Tem um cabelo muito no meu olho aqui que eu não tô sabendo como é que tira. Enfim. É isso que a gente tem que fazer. Porque tem uma colheita muito boa para quem faz isso e Provérbios vai te dizer qual que é. A mulher bondosa conquista respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros faz a si mesmo. E o homem cruel, ele vai causar o próprio mal. Quem semeia com retidão, colhe recompensa. Quem permanece na justiça, viverá. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível vão dar prazer. Então seja reto. Ao fiel, o Senhor se revela fiel. Ao puro, o Senhor se revela puro. Sabe? Então existe uma justiça, existe uma integridade, existe um caminho reto, uma consequência certa, uma colheita certa, um resultado certo. Não é uma lei, não tem como você fugir disso. É o sistema que o Senhor criou, esse universo que nós vivemos. Causa e consequência, ação e reação. Toda semente vai gerar um crescimento nela. Quer dizer, se você continuar semeando, se você continuar regando, se você continuar cultivando essa semente, ela vai crescer e ela vai frutificar. E ela pode ser multiplicada. Então, o Senhor gosta de conduta irrepreensível. Isso dá prazer para Ele. Então, se a sua conduta é irrepreensível, a sua colheita é o prazer do Senhor, o sorriso do Senhor, a alegria do Senhor. Esteja certo que os ímpios não ficam sem castigo, mas os justos são poupados. O desejo dos justos resulta em bem, e a esperança do ímpio, daquele que é desligado do Senhor, vai resultar em ira. Então vamos lá, agora vamos falar sobre generosidade. O Senhor quer que a gente seja generoso. O Senhor, Ele quer que a gente seja generoso. Por quê? Quem dá generosamente vê aumentar suas riquezas. Então, você quer ver aumentar suas riquezas? Dê generosamente. E dê o quê? Dê o quê? Dê o que o Senhor te dá, dê o que você tem. E primeiro enxergue, né? Porque lá na parábola
da multiplicação dos talentos, o que acontece? Tem gente que não multiplica o talento. Então você recebe algo conforme a sua capacidade para você multiplicar e você não enxerga que você tem esse algo, ou você tem medo de multiplicar esse algo, ou você tem medo, sei lá, de não multiplicar, ou de fazer algo errado, ou sei lá, você tem medo. Aí você vai lá e enterra, você não multiplica. O que você escuta se você não multiplica? O que você escuta se você não multiplica? Você escuta assim: servo mau, servo infiel. Você é inútil, você é infrutífero, você não é fértil, você não está frutificando, sabe? É isso que você escuta se você não está multiplicando aquilo que você recebe. Então você é chamado para transbordar, você é chamado para multiplicar aquilo que você recebe. O que você tem? Você precisa enxergar, primeiramente, você precisa enxergar seus dons, seus talentos, suas capacidades, aquilo que o Senhor já te deu. Você precisa enxergar e você precisa não reter, você não pode reter. Você precisa transbordar, você precisa entregar. O mundo precisa daquilo que o Senhor já te deu. As pessoas, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ela geme como em dores de parto, esperando você abrir a sua boca, você oferecer aquilo que você já tem, aquilo que você já é, aquilo que o Senhor já colocou em você, aquilo que você já venceu, aquilo que você já aprendeu, aquilo que o Senhor já te libertou, aquilo que o Senhor já te curou. Você precisa transbordar. Quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. Sabe, que nem quando a gente liga essa câmera aqui e fala. Quem ensina aprende 2 vezes, aumenta a riqueza, aumenta o saber, aumenta a sabedoria. Fica gravado ainda mais profundo no seu coração, sabe? Fica com mais clareza. O Senhor vai te dar mais discernimento, o Senhor vai te dar mais bênçãos, mais palavras, mais clareza, Ele vai estar mais presente com você. Enfim, aumenta a riqueza, aumenta a vida, a luz, o fogo dentro de você. Lembra que eu te falei no início? O Senhor não se cansa, ainda que você se canse, ainda que você fique cansado. Sabe quem te recupera? O Espírito Santo. Se o seu corpo adoece, quem te recupera? Quem te restaura? Quem te levanta? Quem te fortalece? É o Espírito. E se o Espírito não está vivo, se o Espírito está apagado, se o Espírito está dormindo dentro de você, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai te levantar? É o Espírito que dá a vida. É o Espírito que te dá fôlego de vida. É o Espírito que te faz ressurgir. É o Espírito que te faz correr e não se cansar. Voar alto como uma águia. É o Espírito que te fortalece. É o Espírito que te guia. É o Espírito que te dá visão. É o Espírito que te encoraja. É o Espírito que não te deixa desistir ou esmurecer. É o Espírito. Então, galera, olha só, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, mas também tem gente que retém aquilo que deveria dar e cai na pobreza, ou seja, na improdutividade. Se você retém, se você segura, se você não transborda, se você não faz aquilo que você foi chamado para fazer, se você não multiplica aquilo que você já recebeu, que o Senhor já confiou em você, você cai na improdutividade, na pobreza. O generoso prospera, o generoso prosperará. O generoso, aquele que se enche, que transborda, que dá generosamente, que dá com alegria, porque tá cheio, é abundante, não tem medo, não é escasso, sabe? Não tem medo de perder, não compete com o outro, não acha que o outro pode tirar alguma coisa de você, porque sabe que a lei é oposta a isso, a lei é unidade, a lei é time, é soma, a lei é irmandade, fraternidade, a lei é fazer o bem, servir uns aos outros, cuidar, amar, transbordar uns para os outros, cooperar uns com os outros, para que todos avancem.
para que todos cresçam. Então aquele que, voltando, o generoso prospera, quem dá alívio para os outros, recebe alívio. Então o que você dá? Se você dá alívio, você recebe alívio. Aquilo que você dá, você recebe. É isso que está dizendo aqui. Você dá paz, você dá esperança, você dá encorajamento, você dá fortalecimento, você dá discernimento, você dá sabedoria, você dá conhecimento, você dá instrução, você dá treinamento, você dá... O que você dá? Você recebe de volta. Não necessariamente você vai receber dessa pessoa que você está dando, mas o Senhor vai te dar, ou Ele vai colocar pessoas ao seu redor que vão te dar aquilo que você precisa para dar o próximo passo, para ir para a próxima fase. Entende? Porque aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo lugar. Mas aquilo que te trouxe até aqui, você pode transbordar e fazer as pessoas que pensam numa escadinha. Você sobe um degrau, tem alguém no outro degrau de baixo. Se você der para ela aquilo que te trouxe até esse degrau, olha para o degrau de baixo, dá aquilo que te trouxe até esse degrau que você subiu. E aí a pessoa que está lá em cima, gente, olha que linda essa visão. A pessoa que está no degrau de cima, ela olha para o teu degrau, que é um degrau abaixo dela, e fala assim, ó, o que me trouxe até aqui foi isso, toma. Aí vai ter uma pessoa acima do degrau dela, e assim vai. A parada é você olhar para a pessoa que está acima do seu degrau, que vai ter esse prazer em te ajudar, que vai ter esse prazer em te encorajar, em te ensinar, em transbordar, em não reter, em ser generoso, em, sabe, oferecer, te honrar, te amar. Essa é a verdade. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Aquele que está embaixo, ele tem duas opções. Ou ele escolhe se colocar na posição de humildade, de aprendiz e falar, eu quero aprender, eu tenho interesse em aprender. Me dá, me ensina, me mostra, como é que faz, como é que você fez. Ou ele pode se colocar num lugar e falar assim, desprezar. Não. Ou se desprezar e falar assim, não, eu não posso subir. É só você que pode subir, eu não posso subir. E Deus me fez para ser pequeno, ficar aqui nesse degrau. Não me fez para subir, isso não é verdade. Deus fez a gente para crescer e para avançar e continuar crescendo, continuar avançando. E conhecer o fruto dessa semente de grandeza que Ele colocou dentro de nós. A semente de grandeza que Deus colocou dentro de nós é a nossa verdadeira identidade. E quando essa semente, que é a nossa verdadeira identidade, ela morre dentro de nós, ela finalmente começa a crescer, prosperar, e esse desdobramento vai dar frutos, que é o que chamamos de nosso propósito. E também vai se desdobrar, né? O nosso propósito, ele vai se desdobrar. São inúmeras formas, né, como a gente falou da sementinha e da maçã. Inúmeras formas de como uma maçã ela pode existir nesse mundo. Pode ser um suco, pode ser uma torta, pode ser... sei lá, conta aí pra mim o que pode ser. Vamos lá voltar para nossa leitura. Quem retém o que deve dar, cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo vai amaldiçoar aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro com quem busca. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Então, galera, para finalizar aqui, tem duas coisinhas importantes. Quem procura o bem vai ser respeitado, quem procura o bem vai receber o bem de volta, vai encontrar o bem. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal, encontra o mal, é o fruto dessa semente. Quem confia nas suas riquezas, cai. Quem confia no Senhor, na justiça do Senhor, que é o justo, que busca o Senhor, que teme o Senhor, que é o princípio do saber fazer com o Senhor, do ouvir o Senhor e ouvir a instrução dele e fazer como ele nos indica fazer.
O fruto disso é florescer como uma folha verdejante. E por fim, o fruto dessa retidão, desse caminho reto, é árvore da vida, de vida. E aquele que conquista almas é sábio. Então, galera, é isso, sabe? Que você ligue nessa estação, que você encontre dentro de você, do seu coração, a verdade, e que você não abra mão da verdade, que você não abra mão dessa semente santa, essa semente separada, essa semente que gera vida, que prolonga a vida, que multiplica a vida, essa semente que é luz, essa semente que é verdade eterna, essa semente que vai se tornar, em nome de Jesus, a árvore maior do seu jardim do coração. E que você vai colher os frutos da árvore da vida. Você vai colher as recompensas, segundo as obras que você fez, segundo a semeadura, segundo as suas plantações, as suas sementes que você plantou, o que você fez com o Senhor, você vai colher uma recompensa. Que você tenha esse discernimento da justiça do Senhor, que você guarde isso com muita clareza e com muito cuidado, porque é muito precioso saber que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel. É muito precioso você não abandonar, e não abandone isso nunca. Nunca. O Senhor é íntegro, Ele gosta de integridade, Ele gosta da retidão. Ele gosta que você escute, Ele gosta que você obedeça. Isso dá prazer para Ele. Faça o bem, plante sementes de bem. Não importa se os outros estão fazendo isso ou não, faça você, com o discernimento que você tem, com o que o Senhor já te deu, com o que o Senhor já te ensinou, faça o bem. Perdoe, ame, ensine, instrua, encoraje, fortaleça. Seja você esse instrumento de luz na vida das pessoas. Seja você essa pessoa que vai crescer, dar resultados e fazer as pessoas que desacreditaram começarem a acreditar. Avance, não pare. Seja generoso, dê generosamente durante seu caminho. José, só pra gente finalizar, José, os irmãos lembram, os irmãos de José vender José, queriam matar José, pensaram em matar José. José foi preso, José passou um perrengão durante o caminho dele até chegar na hora onde finalmente aquela cena que ele foi o governador. Mas nessa hora, pessoal, ele continuou plantando bem, ele permaneceu plantando bem em todo o tempo, em toda a cena, em todo o caminho. Jesus também, né? Ele perdoou os inimigos, ele nos ensinou a perdoar os inimigos, ele nos ensinou a orar pelos inimigos. Na hora que ele estava ali sendo crucificado, ele perdoou, ele disse: Pai, perdoa essas pessoas que estão me crucificando, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo, elas estão na ignorância, elas estão afastadas, desconectadas de você. E José, depois que todos os irmãos fizeram tão mal para ele, que na verdade foi convertido em bem, em crescimento, em prosperidade, em riqueza, em bons frutos, porque ele se manteve fiel ao Senhor. Mas José, nessa hora, ele continuou sendo generoso, dando o amor, dando o perdão, sabe? Dando tudo que ele tinha para os irmãos, aqueles irmãos que venderam, queriam matar ele. Ele continuou dando o que ele tinha plantado no coração dele, que o Senhor tinha investido no coração dele. O Senhor investe sementes, o Senhor investe sementes no seu coração. Deixa que o Senhor permaneça cuidando do seu coração. Dá seu coração para Ele. Ele vai te fazer prosperar. E Ele vai te fazer frutificar. E se você plantar com Ele, você vai colher com integridade os frutos que Ele está te ensinando. Com essa justiça que Ele ama. Então, se o Senhor é justo e você está plantando com Ele, você sabe quem Ele é, você sabe que Ele é justo, você não tem que temer nada, você não precisa se preocupar com nada. Você só precisa continuar plantando e se ocupando com o que está ao seu alcance, que é a sua responsabilidade, sua mente, seu coração, seu olhar, sua boca, suas ações, suas decisões. É isso. Que você seja muito abençoado com essas palavras, que te traga luz
sabe? Que te traga discernimento, que você possa escolher plantar com o Senhor, buscar o Senhor, ouvir o Senhor, ser instruído por Ele e obedecer. Um beijo no seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sino para você receber a notificação de todos os vídeos do nosso canal. Também comenta aqui qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo e também compartilha esse vídeo com seus amigos, pelo menos com 3 pessoas muito especiais para você que você ama muito. Seja essa luz na vida das pessoas, combinado? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau!